Olá, sou Ayrton, psicólogo clínico, e convido você agora a pensar sobre o assunto como controlar as emoções. Para se controlar as emoções é necessário nomeá-las e reconhecê-las primeiramente. Conduzir as emoções desde cedo é fundamental. É o reconhecimento das emoções que irá nos auxiliar a compreendê-las, lidar melhor com as situações e com aquilo que sentimos, solucionar conflitos com mais facilidade e com menos sofrimento. Nesse exato momento, é preciso controlar as emoções ao assistir o vídeo, por exemplo, controlar a ansiedade, a inquietude, a atenção para ouvir e compreender o assunto em questão. É o início do processo de inteligência emocional que favorece também o aprendizado. Reconhecer as emoções é importante também para proporcionar o desenvolvimento da empatia nos adultos e nas crianças, que é a capacidade de compreender e se colocar no lugar do outro sabendo que não é o outro. Noto que grande maioria dos adultos não sabem nomear e nem reconhecer as emoções. Por isso, tem dificuldades em identificá-las não somente em si mesmo, mas também nos outros. Identificar e nomear é o primeiro passo para desenvolver as habilidades emocionais e a empatia. Mas o que são emoções? Elas são os estados afetivos que ocorrem de repente, de forma abrupta, sob a forma de crises mais ou menos violenta e mais ou menos temporária. Também é uma reação subjetiva ao meio ambiente, acompanhados de mudanças organizacionais, como fisiológicas e endócrinas, de origem inata, influenciada pela experiência e com uma função adaptativa. Nós reproduzimos ensinamentos e aprendizados inadequados, pois aprendemos assim e não teve quem nos orientasse de modo adequado. Então crescemos com a visão de que devemos procurar sempre alegria e propagar o amor, guardar a raiva, esquecer o medo e abandonar a tristeza. Essa é uma visão limitada, reproduzida de geração em geração pelos nossos pais, parentes e familiares, pois precisamos aprender a lidar com cada uma delas, entendendo que todas são de igual importância, sendo que não podemos trabalhar algumas emoções deixando de sucumbir outras. É lógico que às vezes é melhor reprimir ou controlar a raiva para evitar maiores consequências no futuro, e para isso é necessário reconhecê-la e entender que a raiva, quando usada de modo inadequado, causa prejuízo, mas quando usada de modo adequado, impulsiona e move o sujeito a alcançar objetivos. A raiva é um mecanismo de defesa de autoproteção, assim como o medo. Já nascemos com essas emoções. É sadio também observar a importância de não se distinguir as emoções entre boas ou ruins, visto que o de fato existe são emoções agradáveis ou desagradáveis. Todas são com suas funções sendo, portanto, essenciais à vida humana. As emoções vitais do ser humano são: a raiva está em todas as situações onde houver ameaça à vida, bloqueios na condição de vida. Ela se apresenta como uma defesa natural, como uma espécie de força vital. É um estado profundo de nervosismo intenso a algo ou alguém, podendo estimular agressividade física ou verbal, gerando força e energia para superar obstáculos. A raiva pode ser emoção favorável quando é usada como reação e defesa com controle. O medo é uma emoção muito comum de ser qualificada como um impulso negativo, ou como uma falha ou defeito nas pessoas. Entretanto, é extremamente importante para a nossa sobrevivência, pois nos ensina o respeito ao limite. O medo surge a partir da sensação de ameaça, perigo real ou imaginário na mente de quem sente risco de morte, preocupação com algum fato ou possibilidade. O medo tem movimentos de evitação ou fuga e é necessário para nos protegermos. Quando se torna patológico, necessita ser elaborado para ser eliminado ou até superado. Já a alegria expande o ego com manifestações de comportamentos felizes, estado de satisfação extrema. É o desfrute da vida pelas vitórias com prazer compartilhado com amigos, parentes e entes queridos. Uma emoção extremamente contagiante, onde há tendências à aproximação física, afagos e abraços, há grande contentamento e prazer excessivo. Essa é uma emoção que, apesar de almejada e mais boicotada,
pois a baixa autoestima traz... Sendo assim, devemos nos aprofundar para dominar as emoções dentro da razão, para termos sucesso e sermos bem-sucedidos em nossas vidas, tornando-se dessa forma um grande aprendizado quando conseguimos controlá-las. Todos nós nascemos com elas e a maneira da qual controlamos é que vai revelar como somos, como interagimos com o mundo e o ambiente à nossa volta e como interagirmos com as outras pessoas. Quando conhecemos nossas emoções, desenvolvemos habilidade para lidar com os problemas diários, resistir às grandes pressões, transformando as experiências dolorosas em aprendizados e oportunidade nos tornando resilientes. Desse modo, estamos sempre usando máscaras sociais para ocultarmos nossas fragilidades na sociedade, no ambiente que vivemos. Então o ego se esconde atrás de uma aparente capa de força e agressividade para assustar e defender-se, fazendo uso do mecanismo de defesa da emoção raiva. Na maioria das vezes, só observamos a raiva nos outros e nos esquecemos que também ficamos com raiva e não procuramos controlar, mas somente reprimir. Espero ter contribuído com esse vídeo para o seu conhecimento e agora você já sabe que para controlar as emoções é necessário nomear e reconhecê-las. Obrigado.